Se uma mulher pesa o mesmo que um pato, ela é feita de madeira. Se ela é feita de madeira, então ela flutua. Se ela flutua, ela é uma bruxa. Premissa, conclusão, argumento, validade. Essa é a lógica tal qual conhecemos, tradicional, dedutiva e formalmente. A partir desse esquema que vocês estão vendo agora, a gente pode concluir que a lógica estudada em uma disciplina de Lógica 1 é sobre uma parte muito pequena da área lógica como um todo. A lógica, como cânone, afirma: se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente será verdade também. A lógica dedutiva não se importa com a verdade das premissas de um raciocínio. Por exemplo, Vai e Caitlin são zaunitas. Logo, Caitlin é zaunita. Você pode saber quem são Vai e Caitlin. Você pode nunca ter assistido Arcane ou você pode ter assistido. A nacionalidade delas pode ser essa ou não. A lógica não informa isso. Ela simplesmente informa que se a premissa for verdadeira, a conclusão também, então o raciocínio dedutivo é válido. Dito isso, é possível ter raciocínios inválidos com premissas falsas e conclusões falsas, raciocínios inválidos com premissas verdadeiras e conclusões verdadeiras, raciocínios inválidos com premissas verdadeiras e conclusões falsas, raciocínios inválidos com premissas falsas e conclusões verdadeiras. Esse cara legal, Desidério Murcho, disse que a tarefa da filosofia, tal como a tarefa das ciências, é descobrir proposições verdadeiras. Obrigada, Desidério. Bom, apesar da semelhança da tarefa filosófica da tarefa científica, existe um derrotador decisivo para a produção de conhecimento filosófico. O objeto da filosofia não é palpável. A sabedoria e os argumentos não reagem a condições químicas e físicas. Então, a maneira mais eficiente de chegar perto de alguma verdade, mesmo que não seja com 100% de certeza, mas, ninguém tem 100% de certeza de nada. É a lógica. Então, depois desse blá 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 acadêmico, lembra daquela frase do começo do vídeo? Então, se trata de uma falácia. E algo muito interessante que a lógica pode fazer é nos mostrar o que é falacioso e o que é válido. Tá, mas o que é uma falácia? Bom, se ouve muito que argumento X é falacioso, mas o que isso realmente significa? Segundo esse cara aparentemente assustado, um argumento é falacioso quando parece que as razões apresentadas sustentam a conclusão, mas na realidade não sustentam. É um argumento inválido, muitas vezes muito bem disfarçado de argumento válido. É claro que existem falácias escrachadas, como a Virgínia disse que essa gummy faz o cabelo crescer e deixa a pele linda, então deve ser ótima. Além disso ser evidentemente ridículo, a fala é uma falácia ad verecundiam. Sei lá como fala isso, de apelo à autoridade. Nesse caso, a autoridade é uma digital influencer, o que faz com que, sensatamente, a maior parte das pessoas não confie em sua palavra quanto a uma especialista em suplementações. Bom, na verdade isso tem mudado ultimamente, reputação e expertise são dois conceitos intimamente confundidos, mas isso é papo para outra hora. Apesar de existirem esses casos bobos, as falácias podem ser utilizadas de maneira muito perigosa, por veículos de notícias e pessoas com autoridade, de maneira que influenciam diretamente na vida das pessoas. Eu vejo que o desinfetante mata o vírus em 1 minuto. Será que é uma maneira de fazermos algo assim, como uma injeção por dentro? Bom, essa fala do Laranjinha contém várias falácias, mas a principal é a falácia da falsa causa. Só porque o desinfetante mata o vírus em superfícies não significa que ele é seguro ou eficaz para uso interno no corpo humano. O argumento ignora completamente os contextos e as evidências científicas necessárias. O impacto dessa fala foi tão grande que profissionais de saúde e fabricantes de produtos de desinfetantes tiveram que emitir comunicados dizendo que ingerir ou injetar desinfetantes era perigoso e não deveria ser feito. Dito tudo isso, a lógica nos dá ferramentas para identificar essas falhas no raciocínio. Mas há um ponto muito interessante aqui. O poder de uma falácia não está só no raciocínio em si, mas na maneira como ele é apresentado. Quando um argumento falacioso é travestido em autoridade, emoção ou uma narrativa convincente, ele pode ser extremamente persuasivo. Por isso, entender a lógica não é só um exercício acadêmico, é uma habilidade prática, muito importante. Em um mundo poluído de desinformação, propaganda e argumentos mal elaborados, saber identificar uma falácia pode ser a diferença entre tomar uma decisão informada ou ser manipulado. Além disso, a lógica não se limita a desmascarar falácias. Ela também nos ajuda a construir argumentos sólidos e a explorar os limites do conhecimento. Por exemplo, na filosofia, nós usamos a lógica para abordar questões éticas, existenciais e até mesmo para desafiar as próprias bases da lógica, que soa bem irônico, mas é muito profundo. Então, por que tudo isso importa? Porque, no fundo, a lógica não é só uma disciplina abstrata, é uma ferramenta que nos ajuda a navegar pelo mundo que é tão misterioso. Ela nos ajuda a pensar com mais clareza, questionar o que nos é apresentado e, acima de tudo, não cair nas armadilhas de raciocínios como se ela pesa o mesmo que um pato, ela é uma bruxa. Para fechar, eu quero deixar uma questão. Quais falácias nós aceitamos no nosso dia a dia sem perceber? Será que são as pequenas mentiras contadas pela publicidade? Ou talvez os argumentos emocionais usados em discussões políticas? A lógica está aí para nos ajudar a questionar. E a grande questão que fica é: estamos dispostos a usá-la?